Opa, então a aula de hoje é o seguinte, embora tenha um ângulo de 60 graus aí, a aula de hoje vai ser sobre exercício, tá? Para finalizar a atividade de plano inclinado mesmo, belezinha? E na sequência, teoria, tranquilos? Eu vou colocar essa explicaçãozinha aqui, essa conclusão, tá? Ela serve de revisãozinha para a gente resolver alguns exercícios agora, certo? Então veja bem, essa parte eu já estou gravando, tá? Vocês fizeram os 3 triângulos durante as aulas. Bem, o combinado foi esse, né? Confio em vocês e acredito que vocês fizeram aí. E coloquei a tabela resumindo todas as informações pertinentes aqui referente a cada um dos triângulos, tá? Vamos no visual primeiro. Quando você olha aqui, ó, inclinação de 30, você percebe um PY maior que um PX, né? E não está muito inclinado, então digamos assim, né, a vontade, né, a tendência do bloco em descer não é tão grande assim. Ou seja, o PX não é tão grande, consequentemente o atrito também não é. Tá? Só que como ele não está tão inclinado, né, de todos os planos, o mais próximo, digamos assim, né, da horizontal é o de 30, o de menor inclinação é o de 30, então ele está forçando um pouco mais a superfície. Por isso que a normal é maior, comparado com os demais. Por exemplo, esse aqui virou, né? Tá virado para o outro lado. Então vamos lá. Esse aqui, como é um ângulo de 45, ângulo de 45 nós obtemos ele de um quadrado que nós cortamos no meio. Então, se eu tirei ele de um quadrado que eu cortei no meio, eu tenho que ter dois lados iguais. Tanto para o triângulo quanto para o triângulozinho pequeno que eu formo aqui. Então, esse aqui de 45, gente, PX e PY são iguais. Ou seja, a minha tendência de descer aqui é igualzinha à tendência ao quanto eu pressiono a superfície, certo? Então, as quatro forças, muita atenção quando cair um exercício desse, as quatro forças são iguais. Por quê? Mas Px é igual a Py, Px é igual a atrito, Py é igual a normal. Então são todas iguais. Então o ângulo de 45 saiu de um quadrado de dois lados iguais, né, que eu cortei no meio aqui, né? Então, como tem dois lados iguais, né? E, na verdade, eu tenho duas forças que igualam as outras duas forças, então eu tenho as quatro forças iguais. Muita atenção aí, tá? E a última, o que, que acontece? Está muito inclinado. Então a tendência de descer é muito grande. Por isso que o PX está bem maior. E o PY bem menor. Você está quase caindo aqui, né? Então você está pressionando menos a superfície. Ok? Só que você está com uma tendência muito grande de descer, que com certeza se você não está descendo é porque o atrito é do mesmo tamanho. Então, quando eu falo aqui, gente, qual que é a influência da inclinação nos valores de atrito e de normal? O que eu quero dizer com essa pergunta? Né? O que eu quero provocar, né, com essa pergunta? Que é o mais importante da atividade. Né? Eu quero que você perceba que é o seguinte, a inclinação foi aumentando, 30, 45, 60. Vamos olhar o X, por exemplo, PX. O que aconteceu com o PX? O PX ele foi aumentando, ó, porque à medida que você vai aumentando a inclinação, a tendência do bloquinho descer é cada vez maior. Por isso que o PX foi aumentando e o atrito também, porque o atrito é parecido. Tá certo? O atrito é parecido. Muita atenção aqui, tá, gente? Porque como esse triângulo ficou virado para o outro lado, a normal é essa daqui, ó. Né? Eu estou tentando descer, a normal é essa daqui, e o atrito é esse aqui, ó. Beleza. Tudo bem, então? Dúvidas? Perceberam aí? Então eu percebo uma tendência cada vez maior de querer descer do X, né, e o atrito vai aumentando para que isso não aconteça, para que ele não desça, né, à medida que a inclinação vai aumentando. Beleza. Em contrapartida, né, quando você aumenta a inclinação, 30, 45, 60, o que acontece com Y? Ou seja, o que acontece com a normal? Ou ele poderia perguntar assim ainda, o que acontece com a força sobre a superfície? Né? Que é normal. Aí o que acontece? À medida que você vai aumentando a inclinação, você vai diminuindo a normal. Percebe aqui? Aqui eu estou pressionando, é a que mais pressiona a superfície, esse aqui. Ó. Tá? O que mais pressiona a superfície é esse aqui, que é o que está menos inclinado, o que está mais próximo da horizontal. Que a pressão máxima na superfície é quando você está totalmente na horizontal, que aí a sua normal é igual ao peso. O que está mais próximo disso é esse aqui, ó, que é o de menor inclinação. Então esse é o que você pressiona mais a superfície, certo? Outra coisa,
Aqui já é igual, tudo igual, né? Porque os vetores são iguais, aqui está pressionando, mas aqui na 30 por 45 você pressiona mais na 30. Beleza. Quando você vai lá para o 60, é o que você menos pressiona. Por quê? Você já está quase em pé. Já pensou se eu ficar aqui 90 graus? Certinho? Eu vou cair, queda livre. Vai desaparecer a normal. Vai deixar de existir normal se eu colocar ele em pé aqui. E ele está se aproximando, caminhando para isso, vamos dizer assim. Então ele pressiona menos a superfície. Certo? Tudo tranquilo, galera? Né? Então foi isso que eu percebi. À medida que eu fui aumentando o ângulo, eu fui aumentando o x, consequentemente fui aumentando o atrito, que está aqui do lado. Ó. Mas, em contrapartida, eu fui diminuindo o y, né? Ou seja, fui diminuindo a normal. Imagina agora você, Diamantino, aqui subindo o Morro do Capeta. Né? Não é à toa que tem esse nome, então é bem inclinado. Como você está muito inclinado, vamos dar uma exagerada que faz com que ele é uma inclinação de 60. Talvez ele nem seja exagerando. Né? Então, como ele tem uma inclinação grande, né? O que acontece? A boa parte do meu peso, olha só, está me puxando para trás. Por isso que não é fácil subi-lo, né? Está me puxando para trás, ou seja, eu estou tendo que forçar, eu estou tendo um atrito muito grande, estou tendo uma boa parte do meu peso tá me puxando para trás e pouca parte do meu peso está forçando o chão, né? Então, por isso que vem a dificuldade. E menos inclinado, né? Fisicamente explicando, significa que eu estou tendo uma parcela, né, uma parte da força-peso menor para trás. Então, por isso que é mais fácil subir. Tranquilos? Tudo beleza aí, galera? Beleza, então. Bem, um exercício teórico, né, de múltipla escolha, sobre plano inclinado. Tá? Eu, na condição de estudante, é o que eu queria que caísse. Ó, veja a figura abaixo. Né? Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco, né? Sobre um plano inclinado. Né? O vetor que melhor representa a força-peso do bloco é. Antes de responder força-peso, ele desenhou todas. Tá certo? Não necessariamente estão todas corretas. Né? Essa daqui é normal, né? Porque é a única que sai da superfície, só pode ser normal. Aqui está contrária ao movimento, a tendência não é descer, então quem está contrário é o atrito. Quem está para frente aqui é o PX, né? Que é o único que fica tentando fazer o objeto descer em todas elas, vocês viram lá, em todas as condições, é sempre o PX. E quem pressiona a superfície, que é igual ao normal, é sempre o PY. Só tem um probleminha aqui, né? Tá vendo que os vetores, esses dois vetores são iguais. Bacana. Mas esses dois aqui são diferentes. Então tá errado. Né? Tá errado. Esses dois aqui, ó, de vermelho, nem precisavam ser iguais, sabe por quê? Porque não quer dizer, ninguém falou, não quer dizer que tem que estar em equilíbrio sempre. O, o que não poderia acontecer aqui é o S maior que o B. Né? Porque senão, como é que o atrito é maior do que sua tentativa de descer? Não faz sentido. Mas essa força para baixo aqui poderia ser o quê? Menor. Essas aqui sempre tem que ter o B pode ser maior. Você pode colocar um bloco aqui muito pesado e a força que ele faz para baixo, que é o X, ser maior que o atrito e ele descer. Ninguém falou de equilíbrio aqui. Então até que poderia. Agora aqui, gente, nessa direção aqui, ó, tá? Perpendicular à superfície, sempre tem que ser iguais. Sempre, independente, senão ou o bloco está subindo ou ele está entrando na superfície. Então, esses aqui tem que ser iguais. Aproveitando a questão, tá, gente? Para discutir. E tem essa daqui que está bem na vertical, bonitinha. Ela não está nem aí se o plano é inclinado, ela está na vertical. Ela não quer nem saber, né? Então é ela que é o peso. Então ele quer saber qual que é o melhor vetor. Eu aproveitei a questão para mostrar que tem outros vetores que estão errados, né? Mas tudo bem, ele está querendo saber qual que é a força-peso do bloco. A única que se comporta como força-peso, que independente do plano, independente da inclinação, que é importante, ela está vertical, não quer nem saber, ela está vertical, apontando para baixo, entendeu? Então, ela é a única que se comporta como força-peso. Então, seria a C. Tá aqui, ó, letra C. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Vamos ver a C, né? Então, essa
essa D, por exemplo, não é componente da força C, no caso, né? Ó, ela, tá? Ela poderia ser até uma componente aqui, porque parece, se você imaginar uma reta aqui, ela tá passando pouquíssima coisa. Poderia até falar assim, ah, beleza, não vou levar muito, passar o quê? 2 milímetros, 3? Não vou levar tão ao pé da letra. Só que o maior problema aqui, por que ela tá tão menor, visivelmente menor que a normal? Entendeu? Ela poderia até estar aqui, ó, mais ou menos próximo, sem passar muito do peso. Essa daqui, olha o tanto que o B passou. Então ela não é uma componente do peso. Se ela fosse uma componente, só uma componente do peso, apenas uma componente do peso, ela tinha que parar aqui. Então ela seria, como ela está maior, seria uma pessoa talvez puxando para baixo o bloco. Amarrar uma corda aqui e puxar o bloco para baixo. Então, além da componente do peso, tem um pouco a mais, ó. Tá passando em muito, ó. Essa aqui tudo bem, tá quase alinhada aqui, ó. Tudo bem, né? Mas só que o que tá errado é a A, então. A A tá muito maior que a D e não, teria que ser o mesmo tamanho, tá? É isso que eu vou olhar no trabalho de vocês, entendeu? Essas forças da mesma direção aqui, ó, elas não podem ser diferentes, né? É igual eu falei, tem situações que lá na atividade, né? Que lá tá tudo em equilíbrio. Como aqui não está necessariamente em equilíbrio, o peso, o B poderia ser maior que o E, mas aí ele não seria unicamente a componente do peso aqui não, porque está passando. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, então. Bem, essa daí seria uma questão bem teórica, eu não fiz conta nenhuma nessa questão, tá? Uma outra questão também teórica, tá? É muito comum, a gente acha essa questãozinha demais, tá? É essa daqui, ó. Então, um bloco de gelo, já não falou gelo à toa, né? Ela está querendo falar que se tem atrito, praticamente, né, desprezível. Desprende-se de uma geleira e desce em um plano inclinado com atrito. Ah, tá. Só para falar que vai descer mesmo, porque tem atrito. Qual o diagrama que representa corretamente as forças que atuam sobre esse bloco? Né? Então, ele pede para você escolher uma dessas opções aqui. Ó. Vamos analisar a letra A. Tem uma aqui que está na vertical, apontando para baixo, beleza, seria o peso. Tem uma perpendicular à superfície aqui, ó, que poderia ser muito bem a normal, né? Ele falou que tem atrito, né? Tem atrito. Se tem atrito, tem que ter uma força contrária ao movimento. Então a letra A aqui tá, concordam? Com a letra A, tá? Vou marcar aqui porque tá uma ótima resposta. Tranquilos? Tem uma força peso, tem uma força perpendicular, que seria normal, e tem uma força contrária ao movimento aqui, que é o atrito. Ó. Agora, na B, cadê o peso? Né, eu pergunto, cadê o peso? Na C, tá faltando o que aqui? Atrito. Por que não tem uma força contrária ao movimento aqui em C? Ó? Tá faltando uma força contrária. Se a tendência é descer, cadê o atrito tentando impedir? Né? Na letra D, faça a mesma pergunta, cadê o atrito? E mais, cadê a normal? Né? Não tem normal? Tem força peso e não tem normal? Né? E a última, tá? Ele tentou te enganar fazendo peso, ok, normal, ok, atrito, ok, mas tem uma força aqui para baixo. Ó. E o único jeito de existir essa força para baixo é se ele falasse que alguém está puxando, empurrando o gelo, o bloco de gelo. Então, aqui tem essa força a mais aqui. Ó. O que ele poderia fazer? Que eu acho que né, muito falaria, eu quero até maldade da questão, mas muita gente marcaria. Não colocar o peso. Eu poderia ter colocado como uma resposta aqui também. Não colocar o peso e colocar as componentes só. Aí fica as 4 forças aqui. Ó. 4 forças. Você pode representar como 3 ou 4. Né? Aí você teria uma na mesma direção da normal aqui, outra na mesma direção do atrito aqui. Beleza? Então a correta aqui é a letra A. Alguém tem alguma dúvida? Concordam? Então tá vendo aqui, ó, você quebrou a cabeça aprendendo a decompor e algumas questões teóricas, elas nem cobram as componentes, ó.
tá? Nem cobra componente, beleza? Então, alguma dúvida aí, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que atividade... Tranquilo, sim, não. Beleza, tudo Ótimo. beleza. Que a atividade foi para nivelar por cima mesmo, para você ter uma visão melhor de plano inclinado, para você tirar de letra essas questõezinhas aqui, ok? E essa daqui já é uma questãozinha que leva que tem força inclinada, mas não tem plano. Ela entrou aqui por isso. Vamos supor que temos um bloco de 5 kg sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície seja igual a 0,2. Determine o valor da força de atrito, né, para uma força que puxa o bloco com intensidade de 50 newtons. Então eu estou puxando o bloco aqui com uma força de 50 newtons. Vamos fazer alguns cálculos aqui então, tá certo? Bem, né, então vamos para a etapa 50 newtons, ok? Uma massa de 5 kg, 50 newtons. Então tem uma força-peso aqui, né, atuando bem aqui. Opa, o que é isso que surgiu do além aqui? Tem uma força-peso aqui. Calculei o Y. Então, calculei o Y e achei 25. Opa, 25. Até deixar da mesma cor aqui. O Y. Então, a normal mesmo, tá? Aproveitando, explorando o máximo o exercício aí, tem que ser 25 também. Porque 25 e 25 dá os 50 que está para baixo e equilibra. Ok? O meu f de x é raiz de 25. É 25 raiz de 3. Tá? E meu atrito, né? O coeficiente de atrito entre a superfície é 0,2. Como que eu faço para calcular atrito? Vamos calcular todas as forças aqui, que fica mais fácil da gente entender. O atrito ele vai ser normal vezes o coeficiente. Qual é a normal que eu vou usar aqui? Né? Como assim, qual é o normal? Né? Eu descobri que F de Y é 25, né? Que está fazendo a forcinha para cima aqui. E descobri que a normal é 25. Então, na verdade, se a normal é 25, eu estou pressionando o chão mesmo, é com 25. Não é com 50, não. Não, porque a componente da força, a componente Y da força ficou para cima. Então, ela ficou pressionando, tá, gente? Se cair aí, eu mando a explicaçãozinha, o restinho da explicaçãozinha para vocês aí, tá certo? Então, ficou faltando isso aqui, ó. Peso para baixo, a normal é só 25. Tá certo? Ok? Então, isso aqui vai dar quanto? Então, galera, vai dar a normal, então, muita atenção, a normal, então, é 25 vezes o coeficiente que é 0,2, tá? Então, o atrito, olha só, o atrito é igual ao normal. Nem sempre é normal igual peso. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar normal que é 25. Opa, já fiz ali, né? Perdão. Que vai dar 5 newtons, né? Multiplicando aqui vai dar 5 newtons. Então, meu atrito é de 5 newtons. Tá certo? Então, vai ficar bonitinho aqui. Vai ficar bonitinho, cara. Vai ficar bonitinho aqui o meu atrito, tá? Então, olha só, recapitulando aqui. Estou querendo fazer o negócio ficar difícil, não. Recapitulando, na direção horizontal, no eixo X, tá? No eixo X. E aqui o eixo Y, tá? No eixo X, o que eu tenho? Eu só tenho duas forças. Falou que tem equilíbrio? Não, né? Eu só tenho duas forças. Que é uma, que eu fiz o cálculo e achei que é 25 raiz de 3 newtons. Calculei agora o atrito e achei que ele é 5. Opa. Achei que ele é 5. O peso 50 e tudo que está aqui para cima é 50. Só que o F de Y é 25 e o F de e a normal, então sobrou para a normal 25. Por quê? Aqui tudo bem, galera, pode não estar em equilíbrio. Ninguém falou de equilíbrio na horizontal, tá? Ninguém falou de equilíbrio na horizontal. Ninguém falou que não há aceleração. Pode ter aceleração, sim. Tem, na verdade, né? Por quê?
Porque ó, existe uma força de 25 raiz de 3 e existe uma só de 5 contrária. Então, tá, é lógico que está sendo acelerado. O movimento aqui, sem dúvida nenhuma, é um movimento acelerado. Tá? Eu concluí isso aqui, ó, é um movimento, né, acelerado. Certo? Acelerado. Ok? Porém, na vertical, como não existe movimento na vertical tem que existir equilíbrio. Então é a força-peso e que é a única que está para baixo. Então ela tem que equilibrar as outras duas, que é normal mais F de Y. Ok? É isso aqui que tinha que acontecer. Como essa daqui eu vi que era 50, essa aqui eu fiquei na dúvida, né? Eu não sabia. E essa daqui eu fiz o cálculo e achei 25, né? 25. Então, eu concluí, né, a partir daqui, né, que a minha normal tinha que ser 25 também. Ok? Vou colocar aqui. Minha normal tinha que ser 25. Que era... Por que isso aqui é importante e eu voltei nisso aqui? Porque senão eu não calcularia, não conseguiria, né, calcular aqui o atrito. Tá certo? Senão eu não conseguiria calcular o atrito aqui. Então o atrito depende da normal. E o mais importante aqui, tá? É justamente o que? Nem sempre, tá? Isso é muito importante, eu tenho visto isso sempre. Nem sempre, né, nesse caso aqui, a minha normal foi muito diferente do peso. Inclusive o módulo, tá? Inclusive o módulo aqui, tá certo? Então isso é muita atenção nisso aqui, ó, tá? Então o mais difícil da questão era perceber que a contribuição dessa F do F de Y, né, é jogar, é puxar um pouco para cima. É como se tivesse uma cordinha aqui, ó, tá? E você estivesse puxando a caixa para cima, tá? Puxando ela. Então como você está puxando ela, tá? O que está acontecendo? Você está fazendo duas forças, já que a força F está inclinada, você está fazendo duas. Uma que está contribuindo com o movimento na horizontal e a outra que está aliviando a pressão, porque ela está para cima, né? Então ela está diminuindo um pouco, como se ela estivesse ajudando, né, a não pressionar muito a superfície. Porque se não existe essa força inclinada, né, se ela, ou ela não existe ou ela está totalmente na horizontal, não existe esse ângulo, o que acontece? Aí o peso é igualzinho ao normal, você vai lá e calcula o atrito. Como tinha essa força para aliviar, para ajudar um pouco, né, para o bloco não pressionar muito o chão, então diminuiu, e diminuiu muito a normal, né, pela metade, né, porque a princípio ela seria o valor do peso. Tá? Muita atenção aí. Então seria a letra C, né, porque eu achei aqui 5, um atrito muito pequenininho. Maldade dessa questão seria essa, ok? Então o que nós vamos, que faremos, né? Nós faremos o seguinte: próxima aula a gente resolve algumas questões abertas de plano inclinado. Nós ficamos na teoria e de certa forma na decomposição de vetores aqui. Aqui não falou, né, de plano inclinado, mas eu usei meu raciocínio aqui que eu apliquei lá. Beleza, galera? Tranquilos? Então, meu abraço.